Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, em nome do Pedro e ao IBRAC, em nome da Cristiane Zarzur também. É, de fato, uma grande honra estar aqui na mesa, Ana Paula, Túlio, Jane, Pedro, tratando de um tema com o qual a gente trata diariamente. É um tema que é extremamente caro e é um tema que a gente tem um cuidado muito grande na nossa avaliação de trabalho diária. Daí a razão da gente de eu entender que caixa preta não seria o melhor termo. Eu acho que a ideia de explicar aqui um pouquinho mais dos procedimentos é justamente desmistificar talvez um pouco do que para muitos seja uma caixa preta. A gente tem tido uma orientação bastante forte do superintendente-geral, Eduardo, para garantir uma transparência, uma previsibilidade, uma segurança muito grande do programa de leniência. Eu acho que esse ponto já foi endereçado inicialmente ontem pelo Vitor Rufino, procurador-chefe, e agora a ideia é que a gente detalhe um pouquinho mais e mostre essa questão da análise das provas, da análise documental, respondendo um pouquinho aos questionamentos, na medida em que eles forem possíveis de se responder, tentando colocar outros elementos, quando não houver uma resposta clara e evidente, na medida em que a gente não tenha um caso já julgado, mas que a gente consiga dar uma orientação para todos vocês, para mostrar como que se faz, como que a gente tem feito, quais os avanços, e mostrar também, ao final, qual é o nosso status hoje, em termos do programa de leniência, quais que são os resultados e as perspectivas que a gente tem. Então, tem um PowerPoint que é meramente ilustrativo para a gente ter uma estrutura em mente, verificar algumas distinções que são importantes, mas eu vou tentar comentar ao longo da apresentação os comentários que já foram trazidos e os pontos enunciados aqui de suma importância pelos advogados. Primeiro ponto, a gente começa pelo artigo da lei, e a gente tem, pelo artigo 86, que é o basilar da 12529, a respeito do programa de leniência. Desculpa. Que o CAD, por intermédio da Superintendência Geral, poderá celebrar um acordo de leniência. Então, acho que o primeiro ponto que tem que ficar claro é que poderá celebrar. É um ato discricionário da Superintendência Geral, não constitui um direito subjetivo da parte proponente do acordo de leniência, muito porque não faria sentido isso, dado que uma mera proposição de marker não configuraria uma celebração do próprio acordo, dado que diversos outros requisitos têm que ser preenchidos e a gente vai passar por esses requisitos também. E o próprio artigo ele fala duas vezes da colaboração e do resultado da colaboração, de modo que a gente percebe que a leniência ela tem um pilar muito forte, não só ao longo da negociação, mas ao longo de toda a instrução processual baseada na colaboração. Uma cooperação plena e permanente ao longo de todo o processo. E dessa cooperação a gente tem dois resultados. Quais são esses dois resultados? A identificação dos demais envolvidos e a obtenção de informações e documentos. O Túlio até bem disse, ele é um ponto que a gente entende muito pertinente. Não são só informações, não são só documentos, são informações e documentos. Esse é o resultado da cooperação que a gente pretende ter. Mas, então, se não é só isso, quais são os requisitos? Então, a gente fazendo uma leitura combinada do artigo da lei junto com o regimento, a gente percebe que temos aí 6 grandes requisitos. O primeiro, que a empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação. O segundo é a cessação da participação na infração noticiada ou sob investigação a partir da data de propositura do acordo. O terceiro, que no momento da propositura do acordo de leniência, a Superintendência Geral não tem elementos suficientes para assegurar a condenação do proponente.
Eu vou passar por cada um deles, porque vão ser bastante importantes para responder diversos dos questionamentos trazidos aqui. O quarto, que ele confesse a participação no lícito. O quinto, que ele coopere plena e permanentemente ao longo de toda a instrução processual. E o quinto, que é o resultado da cooperação, que dessa cooperação resulte a identificação dos outros envolvidos e a obtenção de informações e documentos. Desses 6 requisitos, a gente tem, no segundo ponto, que é a cessação da participação na infração, uma conversa e um diálogo com a pergunta da Ana Paula. Como que a gente faria a respeito de documentos que são obtidos após a propositura do acordo de leniência? Olha, a gente tem uma situação, na verdade, uma divisão de situações que a gente tem que fazer. Se a empresa internamente teve uma decisão de fazer a propositura do acordo, então, os diretores se reuniram e falaram, não, nós vamos pedir um acordo de leniência daqui 30 dias, e daqui 30 dias a gente vai pedir o marketing, mas até lá a gente vai continuar praticando o cartel. Bom, esse é um risco assumido pela empresa, ele está praticando cartel. Então, as outras empresas poderiam inclusive, vencer a corrida e levar documentos dele. Então, ele estaria totalmente desacobertado, e o fato de ter o elemento subjetivo da decisão dentro da empresa não teria relevância para uma análise de um pedido de marker no CAD. Essa situação é diferente, porém, de uma situação em que o documento é obtido após o pedido de marker. Via de regra, a gente tem, sim, a cessação da participação da conduta, assim que se inicia o pedido de marker. Isso não inviabiliza, porém, que outros documentos sejam obtidos ao longo da negociação. Uma situação bastante clara, eu acredito, para todo mundo, é de um cartel em andamento, em que a empresa para de participar, mas ela continua recebendo convites. Então, vamos nos reunir no dia tal, vamos fazer uma reunião no dia tal, aqui está a divisão, e ela continua recebendo documentos. Então, documentos são produzidos após, mas ela está reportando imediatamente à autoridade, justamente por essa colaboração. Mais uma vez, esse é o pilar. Então, ela tem que trazer todas as informações que forem obtidas ao longo da negociação. Se esses documentos a gente não tem ainda, talvez a gente poderia suscitar e se questionar se, por necessidade da investigação, a parte poderia continuar participando, ainda que sem o direcionamento da Superintendência Geral, de modo a não ter um questionamento a respeito de flagrante preparado, uma analogia. Será que isso seria possível? A gente não tem uma resposta clara, a gente ainda não tem um caso que isso aconteceu, em que isso foi necessário. Mas, caso isso seja necessário, eu acho melhor a gente não dar uma resposta peremptória, porque essa pode ser uma alternativa, se não a única alternativa para a obtenção de provas. Nesse ponto, passando da cessação e a respeito das provas, que eu acho que é o grande tom do painel. Então, eu acho que esse é o que a gente vai tentar desmistificar aqui. Como que acontece? Se vocês perceberem aqui nesse slide, a gente tem o 3º e o 6º requisito, dizendo a respeito de provas, a respeito de documentos. E aí eu acho que daí que surge, talvez, um pouco dessa discussão. O que é necessário? São documentos suficientes para assegurar a condenação, documentos suficientes para comprovar a infração? Vamos tentar deixar isso bem claro aqui, para a gente não exigir mais da leniência do que é o que ela se propõe. O 3º requisito, eu acho que bastante em linha do que o Túlio apresentou, ele é um requisito direcionado à Superintendência Geral no momento de concessão do marker. Ou seja, no momento da propositura do acordo, a Superintendência Geral não pode conceder um marker caso ela já dispõe de documentos suficientes para assegurar a condenação do proponente. Ou seja, como que isso acontece? O CAD já tem uma investigação, o CAD já tem um caso instaurado. Seja PP, seja IA, seja PL, já tem um caso. Nesse caso, o pedido de marker é posterior à existência do caso. Então, a gente já sabe da infração, a gente já tem uma investigação, e o marker vem depois.
Aí a gente tem duas alternativas. Se a gente tiver já documentos que assegurem a condenação do proponente, a gente não pode conceder o marker e nem iniciar a investigação. Esse é o grande requisito. Se a gente dispuser de uma investigação, mas essa investigação não tiver documentos que assegurem a condenação do proponente, é sim possível fazer uma negociação, mas uma leniência parcial, com redução de 1/3 a 2/3 da penalidade aplicável. Esse, então, é o requisito do assegurem a condenação. Um requisito diferente é o que é exigido no 6º, aqui nesse slide, que é que, da cooperação, resulte a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração. Esse, sim, é um requisito direcionado ao leniente. O leniente ele tem a obrigação de trazer informações e documentos que comprovem a infração. Ou seja, como que acontece essa situação? A SG não tem informações a respeito de um cartel naquele mercado. Há um pedido de marker. A partir do pedido de marker é que se inicia um processo de investigação. Da negociação é que a gente vai ter esse resultado da cooperação, que seja a obtenção da comprovação da infração. Para a gente não ficar totalmente vinculado e apenas voltado para os documentos, eu acho que é importante a gente ter uma noção de todo o processo de negociação da leniência para que todo mundo visualize que a análise de documentos é apenas uma parte de todo um processo contínuo e constante de cooperação entre a empresa, os advogados e a SG. Como que acontece a negociação? Então, vamos tentar abrir a caixa preta para que todos vocês entendam como que funcione de uma maneira bastante tranquila e bastante aberta, bastante transparente, viabilizando esse diálogo com todos os advogados, que são, em muitos casos, vocês que vão ligar para a gente para pedir o marker. Como que acontece? A primeira fase do acordo seria a fase do marker, a fase da negociação do acordo de leniência. O que é o marker? Ele é um termo de declaração da SG que diz que aquela empresa preenche os requisitos inicialmente para negociar uma leniência. E quais são as informações para se obter um marker? Como que isso acontece? O cliente chegou em vocês, a empresa chegou, fez uma avaliação interna, e a empresa percebeu que ela está com um risco de ter cometido uma conduta anticompetitiva coordenada, e ela liga para a gente. Esse pedido pode ser formal, protocolizado, ou pode ser oral. Então, a pessoa pega o telefone e liga para a SG. Ela vai falar com quem? Com o superintendente-geral, com o superintendente adjunto ou com o chefe de gabinete. Então, essas 3 pessoas, você vai chegar e vai falar assim, eu quero um marker, eu quero um novo marker. E quais são as informações que você tem que passar? São as informações exigidas pelo regimento, que é o quem, o que é o produto ou o serviço, onde e o quando. Essas informações elas podem ser iniciais, elas podem ser apenas aquelas que você dispõe no momento. Por quê? Porque você tem que correr para segurar o seu lugar na fila. Essa corrida, ela de fato acontece, a gente tem verificado de uma maneira bastante crescente casos em que a gente tem uma corrida bastante acirrada entre as empresas. Então, um dia que vocês demorarem para decidir junto com a empresa para a obtenção, para correr para pedir o marker, pode ser o critério decisivo para você ter o marker e não ter o marker. Uma vez entendido que a gente tem o marker, e a gente, então, vai prosseguir com a negociação. Como que acontece a negociação? Quem faz a negociação da leniência? Hoje a gente tem uma estrutura específica para a leniência. A negociação, então, já chegando aqui na segunda fase da negociação. A negociação ela é totalmente sigilosa. A gente hoje tem essa equipe, somos 3 pessoas que trabalhamos com leniência. 2 técnicos estão no gabinete comigo, especificamente voltados para a negociação de leniência.
o advogado, ao ligar para a gente, fazer a primeira reunião, ele sabe exatamente quem tem acesso aos documentos, e essa é uma preocupação nossa muito forte, pelas diversas razões mencionadas pelo Vitor Rufino ontem. A nossa preocupação bastante acirrada e crescente em termos de preservação da confidencialidade da leniência. Então, os advogados sabem exatamente quem está negociando e como que a gente faz essa análise de documentos também. E a gente chega nessa análise de documentos. O que é isso? A análise de documentos ela faz parte da construção do histórico da conduta. O histórico da conduta é um documento que ele é um acessório ao acordo de leniência. O acordo de leniência é o contrato. O histórico da conduta é o detalhamento de tudo o que aconteceu e ele é mencionado no acordo de leniência. Esse histórico da conduta ele vai trazer as informações e os documentos que comprovem a conduta. Como que a gente verifica a apresentação desses documentos? É claro que, no momento zero, a empresa não vai ter, na maioria dos casos, essa é o que a experiência diz, todos os documentos que a gente vai ter ao final da negociação. A negociação ela é contínua, progressiva, a gente percebe que ela é, de fato, on a rolling basis. Então, a gente vai obtendo isso aos poucos. E as empresas, elas obtiveram essa informação de uma conduta anticompetitiva na ouvidoria, a partir de um funcionário, a respeito de um relato, fizeram uma busca interna e encontraram isso e descobriram determinados documentos. E, a partir disso, a gente vai tentando entender o caso juntos e construir o caso juntos para obter outros documentos. Em diversas situações, a primeira fase de documentos que a gente tinha era documentos bastante simples, às vezes documentos unilaterais dentro da empresa, e a partir da experiência que a gente tem de análise de documentos, a gente conseguiu a empresa conseguiu encontrar outros documentos bastante contundentes a respeito da conduta. Então, acho que o primeiro ponto é esse. No momento zero, não é necessário que se tenha todos os documentos. No momento da assinatura, que a gente tem que ter essa comprovação da conduta. E quais são os tipos de documentos que a gente tem? Então, a gente pode elencar. Aqui vai ser uma análise meramente exemplificativa para a gente tentar entender o que normalmente acontece. A gente pode ter documentos bilaterais entre pessoas físicas que estão vinculadas a uma pessoa jurídica. Então, um e-mail trocado entre concorrentes, um SMS, um WhatsApp trocado entre os concorrentes. A gente pode ter essa comunicação bilateral. Tem também uma outra situação, que são documentos unilaterais, também entre pessoas físicas. Então, um reporte interno dentro da companhia, dizendo como foi a reunião, como que foi o acordo, o que aconteceu, o encaminhamento interno de documentos. Esses são documentos bilaterais que vinculam pessoas físicas. Existem outros documentos que são vinculantes apenas das pessoas jurídicas. Então, seria uma tabela de preços, uma tabela de divisão de mercados, que a gente consegue ter a definição, a demonstração de que a pessoa jurídica teve ali a prática da conduta, mas não necessariamente o envolvimento da pessoa física. A gente tem também outros documentos, e eu acho que, nesse ponto, a gente começa a trazer o que os advogados questionaram bastante, o que seria suficiente. A gente consegue ter documentos acessórios apresentados que são extremamente importantes, como provas indiretas, registros telefônicos, despesas de reuniões, despesas de pagamentos de jantares. Esses documentos, ainda que eles não sejam diretos, eles conseguem ser indiretos, de modo a dar um elemento circunstancial, talvez, para o relato da pessoa. E como que é o relato da pessoa? Então, acho que esse foi um ponto trazido pela Ana Paula e pela Giane. O relato, o depoimento da pessoa física, ele é extremamente importante. Ele não é obrigatório, tanto que a gente pode ter uma negociação com a pessoa jurídica e com a pessoa física, ou com os dois. Então, fica ao gosto do cliente. A gente vai ter, então, uma situação que o depoimento ele vai conter a confissão, que é um elemento bastante importante.
E ele pode ser extremamente importante para dar os detalhes da conduta, provas indiretas, provas circunstanciais de como aconteceu. E esse relato ele pode ser complementado por outros documentos, sejam documentos da companhia, sejam documentos acessórios, como a gente disse, alguns outros que, apesar de não comprovarem a comunicação, dão um subsídio para se entender que aquela conduta de fato aconteceu e que a gente tem elementos fortes para se entender que ela de fato aconteceu daquela maneira. Unicamente com o depoimento a gente teria uma leniência? Pode ser que sim. Pode ser que a gente tenha detalhes suficientes e que, aquele caso, a gente não consiga ter, no momento da assinatura da leniência, outros documentos, mas que o depoimento seja considerado como suficiente para comprovar a infração. A gente, obviamente, fomenta a apresentação de outros documentos, porque é claro que, com outros documentos, a leniência vai ficar muito mais robusta. E essa robustez da leniência é uma preocupação muito forte que a gente tem. Por quê? Porque essa robustez da leniência ela vai ser verificada em várias fases do processo. Quando a gente está negociando uma leniência, a gente acredita que a gente tem uma conduta e o histórico da conduta está já passível de escrutínio pelo superintendente-geral, a gente vai submeter essa é a primeira análise de robustez da leniência. Se a leniência for aceita pelo superintendente-geral, a gente tem que apresentar para o Ministério Público, por vezes o federal, por vezes o estadual, por vezes os dois. A gente tem que mostrar a robustez do histórico da conduta. Se a gente for fazer uma busca e apreensão, a gente tem que convencer a Procad para que a gente precisa de uma busca e apreensão, mas que a gente tem elementos suficientes. Eu preciso convencer o juiz que eu tenho elementos suficientes para... Eu tenho um caso robusto. E, mais do que isso, se eu não tiver um caso de busca e apreensão, eu tenho que convencer a coordenação geral que o meu caso de leniência é tão forte que eles vão conseguir instruir o caso. E, por fim, a leniência ela tem que ser robusta para que o tribunal consiga, no fim, fazer o seu julgamento. É claro que a gente não vai conseguir avaliar qual vai ser o critério de assegurar a condenação. Daí eu acho que é importante a gente fazer aquela distinção entre assegurar a condenação e documentos que comprovem a infração. Assegurar a infração, a Superintendência Geral, por uma questão de competência, não consegue, porque não é ela que condena. Então, a gente vai conseguir entender o que o tribunal tem exigido e vai tentar fazer a leniência o mais forte possível. E o que seria o mais forte possível? O que seria o suficiente? Eu acho que esse é o grande tom do painel. Suficiente é comprovar a infração. E comprovar a infração significa comprovar que a conduta existe, que o leniente tem envolvimento da conduta, mas que não significa que a gente tem que ter elementos contra todas as empresas. Pode ser que o leniente seja apenas um elo do cartel. Ele não vai conseguir trazer provas obrigatoriamente em relação a todos, mas ele tem que identificar os envolvidos. E ele tem que dar informações em relação a ela. De modo que, conversando com o que a Jeane trouxe, a nossa interpretação é que os elementos têm que ser suficientes para comprovar a infração. A busca e apreensão é uma análise em paralelo. Ela não é decorrente, ela não é necessária. A busca e apreensão é um instrumento complementar. Caso a Superintendência Geral entenda que ela seja necessária, pois ela pode não ser necessária. E, mais do que isso, pode ser que a busca e apreensão não seja o instrumento adequado. Pode ser que a gente não tenha a viabilidade de fazer uma busca e apreensão. E, mais uma vez, a gente não consegue fazer busca e apreensão em todos os casos por questões orçamentárias e questões de pessoal. Então, a gente tem que entender que a busca e apreensão é um elemento complementar, não é uma exigência. E quais que seriam fortes indícios? Também não vejo assim. Acho que, mais uma vez, o elemento que é exigido pela lei é a comprovação da infração. A gente ter informações e documentos que comprovem a infração. Isso seria elemento para abrir PA? Pode ser que sim.
vários de vocês podem ter verificado que a gente tem conseguido fazer isso. A gente tem assinado leniências, por vezes até na mesma semana a gente abre o PA. Por quê? Porque a colaboração tem sido extremamente efetiva. Então, o máximo, talvez, seja o PA, não seja o mínimo. De modo que a gente tem essa situação de que o PA, então, a abertura do PA decorrente de uma leniência não é uma obrigatoriedade. Na verdade, ela é excepcional e ela pode acontecer, e ela é extremamente bem-vinda. E, a respeito de documentos também, um ponto trazido pela Giane a respeito da data do documento, se os documentos estariam em 5 anos ou 12 anos. Eu acho que um ponto que a gente tem que deixar bem claro também é que a gente segue o posicionamento do tribunal. O tribunal e a Procad, eles têm um entendimento de que a prescrição ela é com relação à pretensão punitiva. Ou seja, o artigo 46 da lei, ele diz que prescreve em 5 anos, e, na verdade, o parágrafo diz, assim, leva a 12, no caso de crime de cartel, prescrevem, então, as ações punitivas do Estado. Se a investigação começou dentro desse prazo prescricional e os documentos são lá de trás, os documentos em si não são abarcados pela prescrição. O que pode se questionar é a valoração daquele documento. Ou seja, aquele documento ele é de 15 anos atrás, ele é de 10 anos atrás, ele é de 5 anos atrás, e ele, diante do contexto, ele pode ser analisado de uma forma diferente. Eu não consigo entender esse documento de uma forma tão nítida a comprovar a infração. Então, a valoração do documento pode ser diferente pela sua antiguidade, mas não a sua abrangência, assim, o documento ser considerado prescrito. Então, a gente leva em consideração, o posicionamento desse SG é muito tranquilo em seguir também o posicionamento da Procad e do tribunal. E um ponto interessante, muito interessante, trazido pela Ana Paula, é a respeito dessa competição entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Como que a gente analisa, como que a gente vê as provas trazidas pela pessoa física, é uma questão extremamente interessante, é uma pergunta profunda, uma pergunta que certamente merece bastante reflexão. Mas eu acho que o grande tom que foi dado pela lei é o tom que a ESG dá às suas leniências de pessoas físicas. A lei permite que pessoas físicas sejam signatárias. Pessoas físicas, mesmo sem a participação da pessoa jurídica. Qual é a racionalidade disso? Se incentivar a concorrência entre o funcionário e a pessoa jurídica até. Então, se a lei permite que o funcionário venha pedir uma leniência, é razoável dizer também que ele não só pode, como ele deve trazer documentos. E parece um pouco absurdo dizer que ele não pode trazer documentos que ele participou da conduta, em que ele participou em nome da empresa, mas que ele tinha conhecimento, que ele teve envolvimento. Qual que seria essa análise de pertença? O documento seria da empresa? Ou ele seria também da pessoa física? Acho bastante complicado a gente dizer que a pessoa física não pode trazer documentos da empresa. A gente não tem um julgado em relação a isso, mas eu acho bastante razoável se dizer que sim, a pessoa física pode trazer documentos que comprovem a infração em relação a ela, justamente para que ela possa obter os benefícios. É claro que a gente tem que fazer uma análise bastante cuidadosa para que essa obtenção de documentos por pessoas físicas não seja permeada por vícios que, eventualmente, contaminem um processo. Eu acho que essa é uma questão que a gente também tem feito, uma análise extremamente cuidadosa. Quem está com leniência com a gente, em negociação, sabe que a gente vai em cada documento, a gente tem um apêndice de prova documental da conduta, que a gente relata com bastante cuidado cada uma das provas, qual que é o contexto, a data, quais as pessoas físicas envolvidas, quais as pessoas jurídicas, para a gente fazer, por meio da análise de documentos, uma análise ainda mais cuidadosa também de quem são as pessoas físicas envolvidas. A gente sabe que a
abertura de um processo administrativo em relação às pessoas físicas tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, a gente tem que trazer, fazer essa análise não só quantitativa, ele participou de 10 e-mails, mas a gente tem que ver a análise qualitativa, qual foi o nível de participação deles. E aí a gente percebe que tudo isso que eu acabei falando está aqui na construção conjunta do histórico da conduta. É a parte de análise documental. É uma das partes, é uma das fases, não é a única fase. E depois de toda essa análise de documento, a gente pode chegar em duas situações. A gente tem um histórico da conduta construído e a gente apresenta para o superintendente-geral. O superintendente-geral ele pode aceitar a leniência, e aí a gente passa para a terceira fase, ou ele pode rejeitar a leniência. A rejeição da leniência é uma opção, e ela pode ser decorrente de diversas razões. Por ausência de cooperação, elemento basilar, mais uma vez. Se não houver cooperação ao longo da negociação, não tem leniência. Segundo, porque a superintendência entende que não há uma conduta anticompetitiva, aqueles fatos trazidos não consubstanciam uma conduta. O terceiro, que aqueles documentos apresentados não foram suficientes. Pode ser que a gente tenha essa análise de que não foi suficiente. E o quarto, que eu acho que é um ponto muito bem trazido pelo Túlio, no sentido de que a conduta, nos casos internacionais, tem efeitos no Brasil. Por ordem até do artigo 2º da lei, que exige que a prática tenha efeitos, ainda que potenciais, no Brasil, para atrair a jurisdição, a gente tem feito uma análise bem séria da questão de efeitos no Brasil. Como que isso tem sido feito? Em casos internacionais, eu acho que a gente tem uma evolução, e a importância de uma autoridade é a resposta que ela dá ao longo dos desafios que são enfrentados. Então, se existe um questionamento a respeito de casos que efeitos potenciais não estão sendo questionados, vamos tentar demonstrar esse liame de uma maneira ainda mais contundente. E como que a gente tem feito isso? Casos de leniência internacional que a gente tem negociado, a gente tem invertido a ordem. Como que muitas vezes acontecia? Às vezes a gente mostrava que tinha conduta, não, eu tenho provas, eu tenho informações, eu tenho um caso. E tem efeitos? Não sei. E às vezes o caso era rejeitado, porque não tinha efeitos. Para evitar isso, esse custo, tanto para a administração quanto para a empresa, a gente inverteu a ordem. O que isso acontece? Hoje, quando um caso internacional é trazido para a gente faz a análise de efeitos. Esse caso tem efeitos no Brasil? Se tem efeitos no Brasil, a gente passa para a conduta. Aí sim, a gente vai analisar informações e documentos, para garantir uma eficiência também do programa de leniência. E esses efeitos eles podem ser tanto efeitos diretos quanto efeitos indiretos. Um produto foi importado, a gente sabe com informações públicas, seja por informações trazidas pelo leniente, que houve importação. Em outras situações, um produto foi incorporado em outro produto e a gente sabe que houve importação. Efeitos indiretos, ainda que potenciais. Acho que isso deve ser bem claro. E, no caso de divisão de mercado internacional, em que não há uma menção direta ao Brasil, também é considerado como efeito potencial. Nesse ponto, se a gente tem, então, um caso aceito pelo superintendente-geral, a gente vai passar para a parte de formalização do acordo. Posso pegar uns 5 minutinhos? Formalização do acordo. O que isso significa? A gente tem tido um cuidado bastante grande para que não surjam preliminares no processo. O relatório de certificação dos documentos eletrônicos é um dos elementos para isso, para que a gente garanta um método de custódia dos documentos apresentados, para que se tenha a autenticidade dos documentos e não que se haja um questionamento a respeito das provas apresentadas. A gente também tem um cuidado a respeito de tradução, consularização e autenticação de documentos que são trazidos pelas empresas e pelas pessoas físicas.
E a gente passa, então, para a fase de formalização, apresentação do caso para o Ministério Público, agendamento de uma data para assinatura e, finalmente, o ato que coloca o laço em todas essas 3 fases é a assinatura do acordo de leniência. Esse acordo de leniência ele pode, em seguida, então, ter diversos caminhos. Não necessariamente a abertura de PA, não necessariamente uma busca e apreensão. Ele pode ter diversos caminhos. A ideia, então, de trazer esse fluxo aqui e tentar discutir um pouquinho mais é desmistificar, mais uma vez, para vocês como acontece e mostrar que essa negociação ela é construída. O advogado ele tem um papel extremamente importante ao nosso lado. Ele tem um papel bastante próximo. Quem negocia a leniência com a gente sabe que liga para a gente atende, conversa o tempo inteiro ao telefone com vocês, recebe vocês em reuniões, sempre, de uma maneira muito aberta. Mais uma vez, o pilar é a cooperação. E como que a gente tem tido? A gente falou já tudo o que a gente tem feito, e aí? Como é que está a leniência hoje? Essas são as estatísticas. O Pedro tinha me pedido para mostrar as estatísticas de leniência no Brasil, e eu acho que a gente dá um recado bem interessante aqui com esse gráfico. A gente teve uma retomada bastante acentuada de assinaturas de acordo de leniência. Esses dados são apenas até outubro. A gente tem uma perspectiva bastante interessante ainda de incremento esse ano. A gente não fala em termos específicos a quantidade de leniências em negociação, mas a gente eu posso dizer que a gente tem bem mais do que uma dúzia de casos em negociação, bem mais do que isso. Os casos eles estão vindo de uma maneira bastante interessante, que eu vou conversar. Bastante interessante, e a gente tem casos em diversas fases. A gente tem casos hoje na fase final, a gente tem casos na fase intermediária de negociação do histórico da conduta, e a gente tem casos iniciais na fase de marker. Ou seja, a gente tem um espectro bastante interessante que demonstra que a negociação dos acordos de leniência e o programa de leniência continua forte, como sempre esteve. E como é que a gente tem tido os resultados? A gente tem verificado uma padronização, a gente tem tentado realizar uma padronização de documentos e procedimentos, justamente para dar uma previsibilidade, não só para a empresa, mas também para vocês, enquanto advogados. Ou seja, no momento zero, quando vocês me ligam e falam, Amanda, tem um marker no mercado tal, a gente verifica que o marker está disponível, a gente já manda para vocês um modelo de histórico da conduta, um modelo de tabela para análise de pessoas físicas, um modelo de relatório de certificação eletrônica e o modelo de acordo de leniência. Ou seja, no momento zero, o seu cliente já vai saber o que ele vai ser exigido na assinatura. E o que isso tem resultado? Numa maior colaboração dos signatários. E essa maior colaboração, essa colaboração bem forte desde a fase da negociação, tem resultado, então, nesse incremento de assinaturas de casos, numa entrada de casos bastante adequada. Então, a gente não tem apenas casos internacionais, a gente tem, sim, casos nacionais, e casos nacionais cada vez mais fortes, casos internacionais cada vez mais fortes, com comprovação de efeitos. A gente tem casos em diversos mercados, a gente não está concentrado em um único mercado, isso é um recado que eu acho que é bem importante falar, e isso tem gerado impactos bastante positivos na instrução processual. O que isso significa? Como eu disse agora há pouco, a gente tem casos que a gente tem conseguido instaurar o PA na mesma semana da assinatura da leniência. Isso é um resultado de eficiência administrativa, a gente tem verificado também um incremento no número de TCCs diante de leniências, de modo que as pessoas verificam que, bom, essa leniência está robusta o suficiente, eu acho que é melhor eu pedir um TCC aqui do que me defender. Então, isso tem sido um resultado em termos de instrução processual bastante interessante, porque o nosso objetivo, como a Giane bem disse, é que esse caso chegue no tribunal e esse caso de leniência seja condenado. E quais são as perspectivas que a gente tem? Aquele fluxo de 3
de 3 grandes fases, ele é decorrente de uma análise nossa de processos e procedimentos. A gente fez esse guia de negociação de leniência interno, ele já está pronto. A gente padronizou todos os procedimentos, todos os modelos, de modo que vocês tenham exatamente essa previsibilidade da conduta, da negociação. A gente está estudando, e a gente já está com uma pré-minuta de um FAQ de leniência. A gente tem feito benchmarking com diversas jurisdições, e a gente tem estudado bastante os FAQs de outras jurisdições, justamente para fazer um FAQ no Brasil. E aí as empresas vão saber exatamente o que como funciona, vocês vão saber exatamente como funciona, e a gente vai ter a gente espera que tenha essa possibilidade de colocar um FAQ online. Em breve, a gente já está com uma minuta dela. E a gente também pretende, junto com o FAQ, verificar a possibilidade de disponibilizar os modelos no site, para essa difusão da cultura da concorrência e para que os advogados não saibam o que é esperado deles apenas quando me ligarem e falarem: Amanda, eu quero marca. Já vão saber no próprio site. E a gente tem adotado diversas medidas para a segurança da leniência, que o Vitor Rufino já mencionou ontem, então eu não vou nem entrar em relação a elas, de modo que, diante desse cenário inteiro, a gente tem verificado, num benchmark internacional, a gente conversou recentemente com a equipe do Brent Snyder, do DOJ, e a gente tem tido uma resposta de outras jurisdições bastante interessante de que o programa de leniência no Brasil continua forte, continua sendo um dos mais importantes no radar das empresas internacionais e também nacionais. E, como o Márcio Dias de Souza disse ontem no painel, a expressão que ele usou foi interessante. Ele falou que a leniência está de vento em polpa. E de fato está. Eu acho que o recado que a gente vê aqui, pelo número de leniências assinadas e leniências em negociação, de fato, está de vento em polpa. E eu espero que, diante desse esclarecimento, dessa desmistificação, eu possa esperar, nos próximos dias, uma ligação de cada um de vocês para pedir um marker para a gente. Muito obrigada.